Hoje tem muita coisa boa para acontecer. Hoje tem muita coisa legal para acontecer. Mas antes eu quero compartilhar uma breve palavra contigo, que Deus inflamou meu coração nesse dia, nessa tarde, e eu quero compartilhar com você. Eu e você precisamos aprender a não trocar aquilo que é importante por aquilo que é emergente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: aprenda a não trocar aquilo que é importante por aquilo que é emergente. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos para que você tenha um entendimento de que muitas vezes eu e você trocamos sim aquilo que é importante por aquilo que é emergente. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, acompanha aí. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diga para ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas, todavia apenas uma lhe é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aí, fecha teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, criou-se já aqui uma atmosfera de adoração, porque nós reconhecemos que o Senhor é importante para nós. Mas neste momento, eu quero que, todas as mentes sejam cativas ao teu trono, e que haja discernimento e entendimento da tua palavra, e que todos possam sair daqui totalmente diferentes de como entraram. Que as suas prioridades a partir de hoje sejam mudadas por ti, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pois bem, aí nesse texto aí do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, logo após Jesus dispensar os 72 em dupla, indo de casa em casa, oferecendo paz, e também depois, no decorrer desse mesmo capítulo, de Jesus ter nos ensinado em relação a de quem é o nosso próximo, na parábola do bom samaritano, Jesus e os seus discípulos, segundo está aí na tua Bíblia, chegaram a um povoado chamado Betânia, e uma família os recebe. Nessa família, duas irmãs estavam na casa, Marta e Maria. E essas duas irmãs nos ensinam a respeito do que eu e você devemos fazer diante daquilo que é importante e daquilo que é emergente. Por isso, queridos, cuidado para você não trocar aquilo que é importante por aquilo que é emergente. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: valorize o que é importante. Não caia no erro de trocar aquilo que é emergente por aquilo que é importante. No texto que nós lemos aí, nós vimos a disposição de Marta, a irmã de Maria, em receber Jesus na sua casa, sendo uma anfitriã inigualável, como muitas aqui são, diga amém. Então prove, chame o apóstolo para ir na sua casa, na hora do almoço. Quantas estão me ouvindo? Digam aleluia. Eu vou desafiar você, chame eu e o apóstolo juntos para irmos na sua casa. Certo, mestre? Eu e o apóstolo juntos na hora do almoço, depois do jejum de carne. Você vai ver o que é hospitalidade. Mas aqui no texto de Lucas, capítulo 10, Marta se mostra uma anfitriã ao receber Jesus, e ela está ocupada. Eu imagino que trabalhando ali com alguns serviços para acomodar Jesus, para que Jesus pudesse ficar muito bem acomodado. Enquanto que Maria, a sua irmã,
ela simplesmente senta-se aos pés de Jesus, porque naquele momento, nada era mais importante para Maria do que estar ali na presença do Senhor, se relacionar com Ele, ouvir aquilo que Ele tinha para dizer. Por outro lado, queridos, Marta, movida por uma boa vontade, por uma boa intenção, por uma situação emergente, que era agradar Jesus, mas ela foi censurada pelo Mestre, dizendo assim: Marta, Marta, você está preocupada demais, inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria, a sua irmã, a escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Queridos, nesse momento, Jesus define e passa e ensina para nós aquilo que era mais importante, em detrimento daquilo que era emergente. E o que é mais importante? Diga, o mais importante é o meu Deus. Se isso é verdade, dê um aplauso a Ele. Sim! O mais importante, ensinado aí, nesse texto de Lucas capítulo 10, não são as coisas emergentes que surgem, que aparecem. O mais importante para mim e para você tem que ser Deus. Diga para o abençoado que está ao seu lado: tem que ser Deus. É o motivo pelo qual eu e você existimos. Você não está nessa terra para enfeitar essa terra, apesar de você ser muito lindo. Eu estou profetizando. Você não está na terra só para enfeitar, para embelezar. Você está na terra para buscar a Deus. Importante é, quando valorizamos, nos importamos, significa algo fundamental e necessário. Isso é importante. O significado de importante é exatamente isso. Quer um exemplo de importante? O mundo pode até dizer que você não presta. O mundo pode até dizer que você não vale nada, mas eu gosto de você. O mundo pode dizer um monte de mentiras a teu respeito. Mas sabe o que é importante? Importante é o que Deus sente ao teu respeito. Você é importante para Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus, você é importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você. Porque Deus se preocupa com você, porque Deus ama você incondicionalmente. Você é importante para Deus. Você não é algo emergente para Deus, que surgiu do nada, simplesmente de uma relação e aconteceu. Ou alguns, foi obra do laboratório, proveta. Você nasceu de proveta, Nelson? Não? Parece. Brincadeira. Ei, queridos, você não é emergente para Deus. Você é importante para Deus. E é por isso que nós precisamos hoje, da mesma forma que Deus nos vê como pessoas, como Deus nos vê como pessoas importantes, você precisa sair daqui hoje também reconhecendo Deus como importante na sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Emergente significa, de repente, aconteceu. De uma hora para outra, surgiu, apareceu. Nós não podemos trocar aquilo que é importante por aquilo que é emergente, queridos. Cuidado para não se tornar emergente e deixar a condição de importante, porque Deus te vê como alguém importante. Olha só, jovens, quantos são jovens aqui? Digam aleluia. Não, só até 100 anos você pode dizer aleluia, tá? Quantos são jovens aqui? Digam aleluia. Ei, presta atenção numa coisa: Deus te vê como alguém muito importante, mas podem ter pessoas que olham para você como alguém emergente, somente para saciar as vontades dele, somente para realizar as fantasias sexuais dele. Mas Deus não te vê assim, como emergente. Deus te vê como importante. Deus vê você como alguém muito importante. Deus não te vê como alguém emergente. E eu quero tratar com você 12 pontos. Brincadeira. Afinal, tem coisas importantes para acontecer aqui hoje. Eu quero ressaltar 2 coisas com você. A primeira, cuidado, porque até aquilo que é correto
lícito pode roubar de você aquilo que é importante. Não é só o pecado que rouba o que é importante das nossas vidas. Até aquilo que é lícito e correto pode roubar aquilo que é verdadeiramente importante de nós. O versículo 40 aí de Lucas 10, na primeira parte diz: Marta, porém, estava ocupada demais com o seu serviço. A irmã de Maria, Marta, não estava fazendo absolutamente nada de errado. Ainda que alguns achem que trabalhar é errado. Diga para a pessoa do seu lado: não é errado trabalhar. Então olhe para mim aqui. Então trabalhe em nome de Jesus. Então trabalhe. Marta estava trabalhando. Ela não estava fazendo nada de errado. Pelo contrário, ela estava fazendo algo emergente, necessário. Porém, havia algo mais importante naquele momento. E eu quero te dizer que naquele momento a presença do Senhor era algo muito importante. Jesus precisa ser importante, assim como foi para Maria, precisa ser para mim e para você. Quantos estão entendendo? Digam amém. Muitas vezes, assim como Marta, nós deixamos aquilo que é importante em nossas vidas e passamos a priorizar aquilo que é emergente. Marta não estava pecando. A irmã de Maria, Marta, não estava dando mau testemunho. Marta não estava agindo de má fé, assim como muitas vezes nós fazemos. O texto diz que ela estava ocupada com o seu serviço. Eu quero que você entenda que muitas vezes o que é emergente não é errado nem pecado. Marta estava trabalhando, assim como você trabalha também. Há algum problema nisso? Claro que não. Não há maldade nenhuma. Um relacionamento, às vezes, aqui na rede sempre, eu posso ouvir amém? Os relacionamentos não têm pecado. Você pode dizer aleluia? Porque aqui nós pregamos e vivemos o compromisso. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Dê mais alto, porque você pode entrar também. Aquilo, muitas vezes que é emergente, não é errado, não é pecado, mas pode tirar de você aquilo que é importante. Eu e você não podemos deixar que aquilo que é emergente venha roubar aquilo que realmente é importante. Eu não quero radicalizar para você sair daqui falando: poxa, o pastor voltou radical de Porto Seguro. Não, não quero ser radical, mas eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui acreditam em Deus? Diga amém. Não, só se você acredita de verdade. Quantos acreditam em Deus? Digam amém. Quantos creem que vão morar no céu, na Nova Jerusalém com o Senhor? Digam aleluia. Quantos acreditam que essa vida tem um fim, mas que existe uma eternidade que nos espera? Dê um aplauso ao Senhor. Pois bem, baseado naquilo que você acredita, baseado naquilo que você professa, e eu também, é que o Senhor Jesus precisa ser importante para nós, e que tudo depois do Senhor se torna emergente, e deveria ser secundário em nossas vidas. Quer um exemplo? Se você acredita nessas perguntas que eu fiz, eu vou perguntar outra coisa para você. Para onde você vai? O que adianta você ter uma casa muito linda aqui na terra? Diga, serve para nada. Para onde você vai? O que serve se você casar ou não casar? Para onde você vai? O que adianta ou serve você ter um lindo carro? Para onde você vai? O que adianta você ser muito rico ou pouco rico? Sabe por quê? Porque para onde a gente vai, nada do que é conquistado aqui, a gente vai levar. Isso significa que lá na Nova Jerusalém, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Você pode dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus? É pecado ter? Não. Mas quando você elege o Senhor como importante na sua vida, você não precisa correr atrás. O Senhor te concede. Quantos querem casar aqui? Diga, eu quero. Quem não aproveitou essa oportunidade vai ficar para titio. Vou dar mais uma chance. Quem quer casar, diga, eu quero.
Então eleja o Senhor como importante na sua vida. Deixa Deus ser o que há de mais importante na sua vida. Porque quando nós elegemos o Senhor como algo importante na nossa vida, e não secundário e não emergente, Ele nos concede aquilo que nós queremos. Agora, você quer casar bem? Quem quer casar muito bem, diga aleluia. Pois é, querido. Para casar muito bem, porque para casar não precisa muita coisa, né? Basta você se oferecer, chove. Mas para casar bem, você precisa eleger o Senhor como importante na sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ok. O que eu quero que você entenda com esse negócio de importante e emergente. Jesus precisa estar aqui, ó. Importante na sua vida. Porque se Jesus estiver aqui, você querer casar, casa, riqueza, está abaixo. Jesus está aqui, as outras coisas estão aqui. Se Jesus for importante, as outras coisas vão acontecer. Se você crê e recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. O que acontece é que esse mundo, essa era, essa geração tem tentado contaminar você e a mim. Mas nós não podemos nos esquecer que nós fomos criados por Deus. Não é para ficarmos ricos somente. Não é para sermos os seres mais inteligentes e notáveis da terra. Não é para nós acumularmos riquezas. Mas Deus criou você e a mim para nós buscarmos a Ele. Deus criou você e criou a mim para nós buscarmos a Ele. Por isso Ele precisa ser importante. Porque qual a razão de nós vivermos nessa terra se não formos para buscar a Deus? Porque você crendo ou não crendo, eu vou te dizer, essa vida acaba. Mas depois essa vida tem outra. E você nessa vida vai decidir para onde você vai. Se vai para Nova Jerusalém, morar com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele prometeu, ou vai para o inferno. É simples assim. Você crendo ou não, é isso que vai acontecer. Eu e você fomos criados para buscarmos a Deus. A humanidade deveria cumprir o objetivo da sua existência. E o objetivo da existência da humanidade é sim buscar a Deus. E não é fazendo de qualquer jeito, mas é buscar a Deus da melhor maneira. É com toda a força, é com toda a vontade, é com todo entusiasmo, é com toda disposição. É assim que eu e você devemos buscar a Deus. Não é de qualquer jeito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, não é de qualquer jeito. Se você fizer Deus a pessoa mais importante, aquilo que é mais importante na sua vida, nada pode concorrer com isso. Nem as riquezas desse mundo, nem as paixões desse mundo, nem os prazeres desse mundo, nada pode se comparar se Deus for o mais importante na sua vida. O que precisa ficar claro é que existem coisas boas, lícitas, que não são pecados, e que necessariamente não são ruins, ou erradas. Mas elas podem roubar de nós aquilo que é mais importante. E tornando essas coisas emergentes, que são corretas e lícitas, que não são pecado, mas que podem nos levar ao erro. Quando o Senhor não é o mais importante nas nossas vidas, até aquilo que é correto e lícito pode nos levar para o buraco. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, hoje é o dia de Deus se tornar o mais importante na sua vida. É engraçado, eu estava lendo a Bíblia essa semana, lá em Êxodo capítulo 5, conta a história
quando Moisés junto com Arão foram solicitar para o faraó que libertassem o povo hebreu da escravidão. Eles foram e disseram o seguinte para o faraó: faraó, é o seguinte, tem um recado da parte de Deus, e Ele quer que você liberte o povo, para que o povo celebre e o adore. Preste atenção que Deus não queria simplesmente a libertação do povo da escravidão, mas Deus queria que o povo fosse liberto para que acontecesse algo, para que iniciasse um relacionamento com Deus, adorá-lo, celebrá-lo. E sabe o que Faraó faz? Eu acho que vocês estão tendo tempo demais, de sobra, para ficar pensando tanto nesse Deus e para pensar em adorá-lo do jeito que vocês estão querendo. Sabe o que vocês merecem? Vocês merecem mais trabalho. Então, a partir de hoje, já que vocês julgam o Deus de vocês tão importante, eu vou ocupar vocês. Além de vocês terem que fazer tijolos, vocês vão ter que colher também palha, porque usava palha para amassar junto com o barro para fazer o tijolo. Então vocês vão ter duas tarefas e vão ter o mesmo tempo para entregar os tijolos que vocês já fabricavam. O que eu quero que você entenda com isso e que me chamou a atenção, queridos? Faraó, ele representava a figura de Satanás, escravizando o povo hebreu, fazendo com que o povo hebreu vivesse de uma forma escrava, sob um jugo. E Moisés e Arão chegam diante do faraó e falam: Deus mandou um recado para você libertar o povo, para que eles possam te adorar e eleger o Deus de Israel como o importante na vida deles. Aí Faraó manda trabalho. Queridos, o que eu quero que você entenda, muitas vezes Satanás usa dessa mesma estratégia que usou lá no Antigo Testamento, colocando situações, colocando ocupações, para que eu e você não cumpramos aquilo que Deus quer, que é adorar a Deus. Eles já não tinham tempo, mas Faraó coloca o jugo ainda mais pesado. Cuidado, porque Satanás usa a mesma estratégia até os dias de hoje. E Satanás coloca sobre nós alguns jugos, algumas ocupações que não são da parte de Deus, simplesmente para impedir que eu e você o elegemos como importante nas nossas vidas. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de muitos trabalhos que talvez você aceite e que tirem você da presença de Deus. Eu estou falando de relacionamentos que te dão prazer na carne, mas que te afastam daquilo que Deus te chamou para buscá-lo e adorá-lo. Eu estou falando de programações, de prazeres da carne, de tudo aquilo que impede o cumprimento do chamado de Deus para mim e para a sua vida, elegendo aquilo que é emergente no lugar daquele que é importante. Meu Deus do céu, nós não podemos aceitar mais, e essa geração está assim. Aparece um jovem, se apaixona e troca aquilo que é importante por aquilo que é emergente. Surgiu agora, apareceu agora e troca o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação, o Deus das nossas promessas, por aquilo que apareceu. Diga: o meu Deus é importante na minha vida. Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi Deus que nos tirou das prisões, do jugo que Satanás nos colocava, quando nós éramos escravos nesse mundo e fazíamos tudo aquilo que agradava ao diabo. Pois Deus, segundo está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos resgatou, a mim e a você, de toda a prisão, e nos transportou para o reino do Filho de Deus, do Filho amado. Assim como o faraó tinha o objetivo de manter o povo hebreu, queridos, prisioneiro, Satanás
também quer te manter prisioneiro. Satanás, o diabo, também quer manter você prisioneiro, cativo, debaixo do jugo dele, fazendo somente aquilo que dá vontade no seu coração, realizando os desejos do seu coração, e não fazendo aquilo que Deus chamou você e eu para fazermos. As situações emergentes, elas roubam, mesmo sendo lícitas às vezes, aquilo que é importante. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus precisa ser importante na sua vida. A segunda coisa, os argumentos anulam aquilo que é importante. Assim como coisas corretas, aparentemente ilícitas, roubam o que é importante, argumentos também da mesma forma anulam aquilo que é importante. No mesmo versículo 40, na parte B, diz: e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga para ela que me ajude. Argumentar, queridos. Marta aí começou a argumentar com o Senhor, porque Maria entendeu o que era importante e se curvou diante do Senhor para ouvi-lo. Mas Marta, ocupada demais com as coisas desse mundo, ainda que fosse correto e lícito, não priorizou a presença do Senhor. Nesse versículo 40, a parte B, nós podemos entender que argumentar e questionar sempre serão ferramentas para anular aquilo que é importante. Marta não estava fazendo absolutamente nada de errado, como nós vimos. Porém, eu e você precisamos nos atentar que os nossos argumentos, por vezes, anulam aquilo que é realmente importante. Todas as vezes que você vai conversar com alguém que não tem o Senhor como importante na sua vida, elas estão cheias de argumentos para debater e rebater tudo aquilo que nós falamos ou pregamos. Por exemplo, nós vamos ter daqui a pouco aqui um ato, eu não digo cinematográfico, mas eu acho que nós deveríamos comemorar durante 7 semanas. 7 semanas de comemoração. Principalmente porque parece que o jejum foi liberado, né? Hoje só. Então 7 semanas, brincadeira. Mas sabe por que 7 semanas? Porque o compromisso, queridos, é algo visto de uma forma tão negativa pelos jovens, que quando alguém tem a coragem, a decência de assumi-lo publicamente, deveríamos comemorar por 7 semanas ininterruptas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas por que nós vamos comemorar daqui a pouco e celebrar que é o compromisso do Lincoln com quem? Será que ela veio? Com a Jéssica? Para isso que nós vamos fazer daqui a pouco e celebrar isso aqui no altar. Tem muita gente, tem muitas pessoas que argumentam e questionam. Ah, esse negócio de compromisso é exigência demais. Eu vou falar uma coisa para você. De verdade, a rede de jovens era para ter mais de 2.000 jovens, viu, apóstolos? A rede de jovens era para ter mais de 3.000, 4.000 jovens. Mas aqui é exigente demais. Mas todo mundo que aceita essa exigência, porque elegeu o Senhor como importante, se deu bem nessa vida. Quem casou em compromisso aqui? Pode ficar de pé? Quem casou em compromisso? Quem casou em compromisso? Olha só para essas pessoas que casaram em compromisso. Olha só para essas pessoas que casaram em compromisso. Eu quero dizer algo para vocês. Eles têm problemas, claro, são seres humanos e vivem nessa terra ainda. Mas existem promessas sobre a vida de cada um desses casais. Você pode dar um aplauso bem forte pela vida de cada um deles. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue usando vocês como referência e exemplo. Mas argumentos, muitos argumentos. Durante a semana que eu estava, antes de ir para Porto Seguro, eu atendi uns 5 jovens que vinham me falar assim: pastor, mas compromisso está valendo? Eu falei: claro que está valendo.
Até porque o compromisso não foi instituído por homens, mas foi instituído por Deus. Ou alguém aqui já encontrou algum namoro na Bíblia? Alguém aqui já encontrou algum namoro na Bíblia? Pois bem, esses 5 jovens que eu atendi perguntaram o seguinte: mas pastor, e fulano que não namora? E fulano que não está em compromisso? E fulano que não está em compromisso? Pois a resposta que eu dei para eles eu dou aqui também. Para de olhar para quem não faz e olha para quem faz. Lincoln e Jéssica vão fazer. Então vocês olhem para eles. Porque é pecado? Porque é pecado só quando engravida e a barriga aparece? É pecado também quando faz e esconde. Da mesma forma que é pecado quando você faz sexo e fica grávido antes do casamento, é pecado também fazer e esconder. O pecado não é pecado só porque ele aparece. Ele é pecado porque ele é pecado. E é simples assim. É simples assim. Mas os argumentos, eles anulam aquilo que é importante. E aquilo que é importante na minha vida e na sua vida é o Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus? Eu vou encerrar, mas antes eu quero ler um texto. Na verdade eu não vou nem ler, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Jesus está nos explanando acerca do reino de Deus. E aí ele conta uma história, diz que um certo homem, preparou uma festa, organizou um grande banquete. Quando estava tudo preparado, ele mandou chamar os convidados. E aí, quando os convidados começaram a ser contactados para estarem presentes na festa, na celebração, na ceia que o Senhor havia mandado preparar, e isso tudo fazendo alusão ao reino de Deus, o primeiro que foi contactado respondeu o seguinte: não posso ir. Eu não posso ir porque eu comprei uma propriedade e eu tenho que visitar essa propriedade. O segundo que foi contactado disse: eu não posso ir porque eu comprei umas juntas de bois e eu não posso ir, eu tenho que trestá-las. E o terceiro disse: eu não posso ir porque eu me casei. Todas essas respostas são lícitas, corretas, sim, até pertinentes, corretíssimas, mas são argumentos. E se a gente fizer um link com o reino de Deus, tem muita gente deixando de eleger o Senhor como importante nas suas vidas, argumentando coisas que são corretas. Porque comprar uma propriedade é bom ou ruim? É ótimo, maravilhoso. Mas deixar de assumir um chamado de Deus por causa disso? Porque eu comprei juntas de bois. É como se fossem implementos agrícolas hoje em dia, equipamentos, algo que pudesse aumentar a prosperidade. É ruim? Não, não é ruim. Porque eu casei, é um argumento errado? Não, não é. Casar é bom demais. Eu acho que depois de você ter aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador, a melhor coisa que te aconteceu, Samara, foi casar. Todos os argumentos aqui corretos. Mas se a gente fizer um link com o reino de Deus, tem muita gente dizendo e argumentando coisas corretas, lícitas. Meu irmão, o que eu e você precisamos entender é que aquilo que é importante para nós é o Senhor. Todas as outras coisas são emergentes e devem ser secundárias. O Senhor precisa ser emergente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eleja o Senhor como principal na sua vida, como importante na sua vida. E para terminar, lá em Atos 17, eu estava até lendo esse texto com a Samara antes de vir para cá, me chamou muito a atenção. Lá em Atos 17, a partir do verso 23, 22, quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, lá no Areópago,
Areópago, ele disse que passou pela cidade e viu muitos altares levantados, muita idolatria, mas ele viu uma parede que estava escrito Deus desconhecido. E o que é incrível é que aí em Atos 17, o apóstolo Paulo deixa muito claro que Deus criou de um só homem todas as raças e tribos para que o buscassem. Eu e você estamos aqui na terra para buscar a Deus. Eu e você fomos criados por Ele para buscar a Deus. E nós só vamos buscar a Deus se verdadeiramente nós elegemos o Deus a quem eu me refiro como alguém importante nas nossas vidas. Queria que você ficasse de pé no seu lugar em nome de Jesus. Queridos, Deus precisa ser o mais importante na minha e na sua vida. Porque quando nós elegemos Deus como o mais importante nas nossas vidas, tudo a partir daí se torna emergente e secundário. E quando nós elegemos Deus como importante nas nossas vidas, todas as demais coisas, elas nos vão sendo acrescentadas. Deus é o Deus que nos favorece. Ele é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre. Mas nós precisamos entender que assim como Ele nos vê como alguém importante, nós também precisamos vê-lo como alguém importante.